Olá, nesta edição confira a operação para prender grupo miliciano liderado pelo vice-presidente da Câmara Municipal de Nilópolis, o vereador Maurinho do Paiol. Entenda o caso com a integrante do Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado do MPRJ, a promotora de Justiça Mariana Segadas. Assista também a uma matéria com a participação da promotora de Justiça Maria Soares da Paixão. Ela vai explicar a decisão favorável obtida pelo MPRJ, condenando o ex-policial civil André Luiz da Silva Malvar pelo assassinato do também policial civil Félix dos Santos Tostes. E no quadro MPRJ pelo Estado, você vai ficar por dentro da recomendação para que sejam apresentados os dados de monitoramento da qualidade da água na região dos lagos, com o promotor de justiça Lucas Bernardes. E vai acompanhar também a decisão favorável para a desocupação de residências construídas ilegalmente em Arraial do Cabo, na área de proteção ambiental de Maçambaba, com o promotor de justiça Vinícius Lameira. Está no ar para todo o Brasil, MP Cidadão. É o Ministério Público, mais perto de você. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, em parceria com a Polícia Federal, realizou a operação para prender grupo miliciano que atuava em Nilópolis, São João de Meriti e no bairro de Anchieta. A organização era liderada pelo vereador de Nilópolis, Mauro Rogério Nascimento de Jesus, conhecido como Maurinho do Paiol. Acompanhe! O objetivo da operação de hoje foi o cumprimento de 19 mandados de prisão e 29 de busca e apreensão relativos a uma organização criminosa atuante na Baixada Fluminense, principalmente nas localidades de Nilópolis, São João de Meriti e no bairro de Anchieta, do Rio de Janeiro. O resultado da operação foi exitoso. Nós conseguimos prender os principais líderes, os principais integrantes dessa organização criminosa e destacando aí o líder, que era o vereador, conhecido como Maurinho do Paiol, vice-presidente da Câmara Municipal de Nilópolis. As investigações prosseguem com os elementos de prova colhidos hoje, com o cumprimento dos mandados de busca e apreensão. Com certeza, novos integrantes serão identificados e individualizados em suas condutas. Podem ser agentes políticos, podem ser policiais militares ou indivíduos que já integram esse grupo, mas que ainda não tinham sido denunciados porque não tínhamos aí a identificação suficiente deles. No quadro MPRJ nas redes, você fica por dentro das principais informações das redes sociais do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Acompanhe! Olá, eu sou a Rosane, esse aqui é o meu filhote João. A gente está aqui participando das celebrações do Dia Internacional da Síndrome de Down junto ao Ministério Público do Rio de Janeiro, que é a instituição que vem atuando como parceira nessa conscientização já há muitos anos e que luta pelo direito das pessoas com deficiência. Nós estamos aqui para falar que a diversidade é uma oportunidade. É enriquecedor conviver com as diferenças, aprender, crescer, porque todos nós somos diferentes. A diversidade só tem a somar na nossa vida. Então, que nesse Dia Internacional da Síndrome de Down, dia 21 de março, que faz uma alusão à trissomia do cromossomo 21, por isso 21/3, que você possa celebrar junto conosco, celebrar a diversidade e que você possa se enriquecer do que é diferente de você, porque ser diferente é normal. A primeira promotoria de justiça junto ao 4º Tribunal do Júri da capital do MPRJ obteve decisão favorável condenando o ex-policial civil André Luiz da Silva Malvar a 23 anos e 4 meses de prisão em regime fechado pelo homicídio do também policial civil Félix dos Santos Tostes. O crime foi cometido em fevereiro de 2007 e, segundo a denúncia, teve como mandante o ex-vereador Nadinho de Rio das Pedras, que temia a candidatura de Félix a vereador em seu reduto eleitoral. Confira agora no quadro Conheça a atuação do MPRJ.
denunciado pelo Ministério Público pela prática do homicídio do inspetor da Polícia Civil, Félix dos Santos Tostes, que, conforme prova dos autos e relatório da CPI das Milícias de 2009 da Alerj, seria o chefe da milícia do Rio das Pedras na época. O crime, segundo a denúncia, foi cometido a mando do ex-vereador Nadinho. No caso, no dia 22 de fevereiro de 2007, por volta das 17 horas, no Recreio dos Bandeirantes, a vítima, Félix, foi executada enquanto saía de um prédio, sendo atingida por diversos disparos de arma de fogo, inclusive um fuzil. Na rua passava uma senhora que estava saindo do trabalho e também foi atingida por um dos disparos na perna. De acordo com as provas do processo, o Ministério Público sustentou, no plenário do 4º Tribunal do Júri da capital, que o réu André foi uma das pessoas que realizou o disparo de arma de fogo, o que foi reconhecido pelo Conselho de Sentença. Bem, em relação à pena, o réu foi condenado pela prática de 2 crimes em concurso formal: o homicídio duplamente qualificado em relação à vítima Félix e a lesão corporal em relação à vítima Josineide, essa pessoa que passava na rua no momento da execução. O quanto da pena se justifica, no primeiro momento, pela decisão dos jurados em reconhecerem 2 qualificadoras, uma, o motivo torpe, já que o crime foi praticado em razão de disputa pelo controle político da região denominada Rio das Pedras, e o reconhecimento da segunda qualificadora, que foi mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que Félix foi atacado de forma repentina enquanto manobrava o seu carro saindo de uma garagem. Também contribuíram para o reconhecimento dessa qualificadora a quantidade de disparos realizados e também o local em que a vítima foi atingida, especialmente na região da cabeça. Na aplicação da pena, o juiz-presidente do 4º Tribunal reconheceu também os maus antecedentes do réu, uma vez que já foi condenado pela prática do crime de associação criminosa armada, pela prática de milícia em Campo Grande. Também foi reconhecida a culpabilidade intensa em razão do crime ter sido praticado no contexto de milícia. Houve também o reconhecimento da elevada reprovabilidade da conduta, já que o acusado, ex-policial civil, valeu-se dos seus contatos e da sua expertise como policial para executar o delito, e também na pena foi considerado o maior desvalor da conduta do condenado em razão dos inúmeros disparos de arma de fogo realizados que geraram um sofrimento maior e desnecessário à vítima. O regime fixado foi o fechado em razão da quantidade da pena aplicada. O réu em regime fechado fica integralmente com a sua liberdade restrita, não tendo direito, por exemplo, a saídas temporárias. É o regime de cumprimento de pena mais gravoso que existe no ordenamento jurídico brasileiro. Alguns fatores explicam a demora do julgamento. O primeiro fator considerado relevante para essa demora é a própria complexidade das investigações e infrações penais praticadas no contexto de crime organizado, como é o caso. Outro fator de demora para o julgamento é o fato desse processo ter sido iniciado com 3 réus. Além do réu André, que foi condenado agora em 2022, também integravam o polo passivo o Nadinho, ex-vereador, que seria o mandante do crime, e Rafael, policial civil, que seria partícipe. Nadinho foi executado em 2009 e em relação a ele foi extinta a punibilidade. Em relação ao Rafael, por responder o processo solto, o processo foi desmembrado em relação a ele. Então foi um processo que foi iniciado com 3 réus, mas ao final houve o julgamento apenas do André. Então o fato de ter sido iniciado com 3 réus, com 3 advogados diferentes, também é um fator que contribuiu para a demora de julgamento. Outro fator seria as restrições da prática de atos presenciais durante a pandemia e também os muitos adiamentos da sessão plenária que foram requeridos, em sua maioria, pela defesa. No entanto, ainda que com atraso, o Ministério Público, por meio da primeira Promotoria de Justiça, que atua no 4º Tribunal do Júri, entende que a decisão condenatória é mais um passo importante no enfraquecimento desses grupos criminosos.
Inicialmente, o Ministério Público atuou na fase de investigação, requerendo e dando pareceres em representações de medidas cautelares, como a quebra de sigilo das comunicações telefônicas. Em plenário, o Ministério Público, por meio da primeira Promotoria de Justiça, que atua no 4º Tribunal do Júri, expôs as provas de autoria e materialidade. Em especial, o contato telefônico que o réu André fez com o ex-vereador Nadinho por 12 vezes no dia do crime, o fato de as estações de rádio base indicarem que 2 dessas ligações foram feitas em área de cobertura do local do crime e, por fim, o confronto balístico positivo entre o fuzil apreendido com o réu dias depois e as munições encontradas no local do crime. Os jurados, por maioria e a pedido do Ministério Público, condenaram o réu de modo a demonstrar que a sociedade não tolera mais a atuação desses grupos criminosos que dividem o território do Estado do Rio de Janeiro de forma violenta para explorar atividades ilícitas, em detrimento da liberdade da comunidade e ainda com a participação de agentes públicos que atuam de forma deturpada das suas funções. Ainda cabe recurso da decisão do 4º Tribunal do Júri. No entanto, o condenado permanecerá preso preventivamente, como determinado na sentença condenatória. E nós vamos para um rápido intervalo. A seguir, você vai conferir o trabalho do MPRJ na região dos Lagos. Não saia daí, o MP Cidadão volta já. No quadro MPRJ pelo Estado de hoje, você vai acompanhar a atuação do Parquê Fluminense na região dos Lagos. Confira o trabalho do Grupo Temático Temporário de Segurança Hídrica e da primeira Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Cabo Frio. Em Arraial do Cabo, o MPRJ obteve nova decisão mantendo ordem de desocupação de residências construídas ilegalmente na APA de Maçambaba. Eu analiso essa decisão como uma excepcional vitória para o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Essa decisão ela é importantíssima, mais especificamente para a proteção da APA de Maçambaba. E eu gostaria de destacar 3 pontos que me parecem extremamente importantes nessa decisão. Primeiro, porque ela representa a fixação da tese de que o direito à moradia ele não pode se sobrepor ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. É necessário, antes de construir residências, observar toda a legislação de proteção das áreas ambientalmente relevantes. Então, nesse primeiro sentido, é muito importante fixarmos essa tese de que o direito ao meio ambiente deve ser respeitado e, inclusive, deve se sobrepor a outros direitos com igual estatura constitucional. Um outro ponto que eu destaco dessa decisão é que ela admite a desocupação da área liminarmente, não sendo necessário aguardar o decurso de todo aquele lapso temporal necessário até a prolação de uma sentença. Então, com uma decisão liminar desse sentido, a gente consegue mais rapidamente desocupar a área e mais rapidamente dar início ao processo de recuperação da área degradada. E, por fim, essa decisão é um excelente precedente para outras ações coletivas que também objetivam a desocupação de grandes ocupações, de grandes construções irregulares no interior, tanto da APA de Maçambaba quanto do Parque Estadual da Costa do Sol. Essa decisão ela foi tomada no bojo de um agravo de instrumento interposto em face de uma decisão proferida pelo Juízo Único da Comarca de Arraial do Cabo. Essa ação civil pública de origem, ela objetiva a desocupação de aproximadamente 60 construções que foram erguidas no interior da zona de conservação da vida silvestre da APA de Maçambaba. É uma zona com alto valor ecológico, nós temos ali dunas, nós temos vegetação fixadora de dunas, temos uma rica fauna e uma rica flora que foi praticamente dizimada desde o ano de... a partir do ano de dezembro de 2016, as ocupações se intensificaram. Então, o objetivo dessa ação civil pública é retomar aquela área, promover a desocupação dessas residências e fazer a recuperação ambiental de toda essa área que foi degradada. É importante que fique claro que foram construções feitas
a revelia do poder público, elas não contaram com licença da prefeitura, não contaram com autorização do gestor da unidade de conservação e foram mantidas ali com base em atos de violência. Tá? Fiscais ambientais seguidas vezes tentaram comparecer ao local e conter a expansão dessa ocupação humana e foram tolhidos, inclusive por atos de violência de algumas pessoas, não todos evidentemente, mas de algumas pessoas que lucraram muito com a venda de lotes e construção de casas no local. Também foram casas construídas de maneira a obstaculizar a ação dos fiscais. Então, eram casas construídas aos finais de semana, também no período noturno. Então, o objetivo básico dessa ação civil pública é desocupar a área e recuperar toda essa área degradada. As construções ainda não foram demolidas. É necessário observar o rito processual para que as casas possam ser demolidas. Então, a decisão na ação civil pública de origem determinou a citação de todos os ocupantes para que se retirem de lá voluntariamente no prazo de 180 dias. Não ocorrendo essa desocupação voluntária no prazo de 180 dias, então o poder público estará autorizado a promover a desocupação forçada com uso de força policial, porém com a necessidade de elaborar um plano de desocupação. E aí, esse plano de desocupação tem que abordar uma série de questões para minorar, minimizar lesão à integridade física dos ocupantes, lesão à integridade física dos agentes policiais que vão participar dessa desocupação. Nós precisamos mobilizar equipes de saúde, equipes ambientais, guarda-parques, precisamos mobilizar maquinário para promover a desocupação e a demolição das casas. Então, as construções não foram demolidas, só serão demolidas após o término desse rito que foi determinado pelo juízo de origem, acolhendo o pedido do Ministério Público. Quanto aos próximos passos, é necessário finalizar a citação dos ocupantes. Tá? Com a interposição desse agravo de instrumento, no início, o Tribunal de Justiça determinou a suspensão da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau. Então, ainda não ocorreram as citações. Então, o próximo passo é concluir as citações e aguardar o prazo de 180 dias para a desocupação voluntária. Bom, a última questão que eu gostaria de ressaltar é que essa ação civil pública de desocupação coletiva de invasões a unidades de conservação, ela não é uma ação isolada. Em 2018, salvo engano, 4 grandes ações coletivas dessa natureza foram finalizadas. As invasões ilegais realizadas dentro do Parque Estadual da Costa do Sol foram demolidas e o Ministério Público seguirá firme nessa linha de atuação de atuar de maneira severa contra as ocupações irregulares, tanto dentro da APA de Maçambaba quanto do Parque Estadual da Costa do Sol. Hoje nós temos 3 ações pendentes de julgamento dessa mesma natureza. Essas outras 3 ações pendentes se relacionam a invasões do Parque Municipal do Mico-Leão Dourado, em Cabo Frio, e ações relacionadas ao Parque Estadual da Costa do Sol. E o Ministério Público vai seguir firme na desocupação, retomada dessas áreas e recuperação ambiental de todas as áreas degradadas que se encontram dentro de unidades de conservação aqui na região de atribuição da primeira promotoria de tutela coletiva, relacionada aos municípios de Búzios, Arraial e Cabo Frio. Na região dos Lagos, o MPRJ expediu uma recomendação sobre o monitoramento da qualidade da água por meio do GTT, Grupo Temático de Segurança Hídrica. Desde o final do mês de janeiro, início do mês de fevereiro, até as proximidades do período de carnaval, o Ministério Público, através do Grupo Temático Segurança Hídrica, tem recebido aí diversas reclamações de moradores de Saquarema, inicialmente e posteriormente Cabo Frio, Búzios, entre outros municípios da chamada Baixada Litorânea, reclamando aí de um cheiro e odor estranhos que fogem ao padrão na água fornecida pelas concessionárias Águas de Jutunaíba e Prolagos. A represa de Jutunaíba é o manancial responsável pelo abastecimento de 8 municípios da chamada Baixada Litorânea, sendo estes municípios Silva Jardim, Araruama e Saquarema, que são operados pela concessionária Águas de Jutunaíba, e Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia, Cabo Frio, Búzios e Arraial do Cabo, operados aí pela Prolagos. Essa represa, ela
tem capacidade para abastecer todos estes 8 municípios e ainda toda a população flutuante que frequenta essa região, já que é uma região que recebe bastante turistas e veranistas, podendo atingir aí, em períodos de alta temporada uma população de aproximadamente 1.200.000 pessoas. Na recomendação, o Ministério Público, através do Grupo de Segurança Hídrica, ele requisitou que as concessionárias Águas de Utunaíba e Prolagos nos encaminhassem, no prazo de 48 horas, toda a documentação relativa à comprovação do atendimento dos padrões de potabilidade da água, tanto em relação à água tratada, quanto em relação à água bruta, e também que as concessionárias adotassem todas as medidas preventivas e corretivas para que as unidades de tratamento e rede de distribuição de água fornecessem água com qualidade e de acordo com os padrões preconizados aí na portaria 888 do Ministério da Saúde e na resolução CONAMA 357 de 2005. Além disso, o Ministério Público requisitou que fossem encaminhados os dados de monitoramento da água bruta, ou seja, da água do manancial ou da represa de Utunaíba, nos últimos 3 meses, comprovando aí o atendimento dos padrões de potabilidade previstos aí na portaria 888 do Ministério da Saúde. Também foi requisitado que fosse fornecido o plano de amostragem da ERTA Jutunaíba para o ano de 2022 e também que fossem comprovados o atendimento dos padrões bacteriológicos, microbiológicos e organoléticos, ou seja, relacionados com cheiro e odor, por ambas as concessionárias. A portaria 888 de 2021 do Ministério da Saúde é uma portaria recentemente editada. Ela alterou aí o anexo 20 da portaria 5 de 2017, também do Ministério da Saúde, e ela estabelece os procedimentos de controle e vigilância da qualidade da água para consumo humano. Trata-se de norma fundamental para garantir que a água destinada ao abastecimento público ao consumo humano, ela tenha padrões de potabilidade definidos em todo o Brasil, uniformes e que permitam sua fiscalização pelos órgãos competentes. Além disso, também existe a resolução CONAMA 357 de 2005, que ela trata do enquadramento dos corpos d'água, ou seja, da classificação destes corpos, e além de estabelecer diretrizes e padrões de qualidade da água a serem alcançados aí pelas concessionárias deste importante serviço público. A Prolagos, ela foi demandada em razão dela também se utilizar da represa de Jutunaíba para o fornecimento de água para 5 municípios aí da região dos Lagos do Rio de Janeiro. O INEA trata-se do órgão ambiental que no estado do Rio de Janeiro também é responsável pela gestão de recursos hídricos e nesse sentido tem o poder, dever de fiscalizar essas concessionárias e a qualidade da água fornecida por elas. Por fim, a Agenersa trata-se da agência reguladora do estado do Rio de Janeiro, que também tem entre suas atribuições fiscalizar tanto a Águas de Utunaíba quanto a Prolagos, razão pela qual o Ministério Público, através do Grupo Temático Segurança Hídrica, demandou todas essas concessionárias. As concessionárias atenderam à recomendação do Ministério Público, encaminharam os dados requisitados, dados bastante extensos e técnicos, dados aí referentes ao monitoramento da qualidade da água, e o Ministério Público ele encaminhou estes dados para análise de seu grupo técnico do GAT, e o GAT neste momento encontra-se analisando todos estes dados, verificando se as concessionárias estão atendendo a portaria 888 e a resolução CONAMA 357, além de avaliar se é necessário um monitoramento com maior periodicidade do manancial, haja vista as notícias que, inclusive reconhecidas aí pelas concessionárias através de nota publicada, da proliferação de algas no manancial. Em análise prévia, os técnicos do Ministério Público, a princípio, não identificaram nenhuma desconformidade manifesta, nenhuma desconformidade grave em relação a esta água. Então, o Ministério Público ele recomendou, com base aí no princípio da precaução, tendo em vista que a água trata-se de um direito humano fundamental e de um serviço público essencial a ser fornecido pelo Estado de forma direta ou, como nesse caso, através das concessionárias. Então, o Ministério Público se debruça neste momento sobre a análise desses dados técnicos, mas
por hora não é necessária nenhuma correção imediata nesta água tratada e distribuída à população. E nós ficamos por aqui. Fique por dentro das notícias do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro no nosso canal no YouTube e no portal. Não deixe de nos acompanhar pelas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. O podcast do MP Cidadão está disponível nas plataformas Deezer, Spotify e iTunes. Eu te espero no próximo domingo. Um abraço, até mais!